Quando todo mundo me fala, desculpe lhe cortar, mas nós vamos tirar o Putin, eu olho para ele e falo, você não sabe o que você está falando. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Melhor não. Deixa devagar. Vai devagar. Então, de um lado, para falar de gente que conversa, né? Eles conversam. Então, o Dugin é escatologia. Sim. O Bannon... É escatologia. Eu li uma entrevista recente do Steve Bannon, que é um personagem do sistema de inteligência americano. Sim. Ele é um cara que veio da Marinha. Sim. Que, diga-se de passagem, é a elite do sistema de inteligência dos Estados Unidos. Né? A escola naval, a escola dos altos estudos de pós-graduação da Marinha Americana é a elite do sistema de inteligência. Quando meus alunos ainda lembram disso, eu consigo explicar para eles, eu falo para eles que o James Bond era oficial da Marinha. É isso. É a elite do sistema de inteligência. Mas eles lembrarem quem é o James Bond. Então, esse é um personagem do sistema de inteligência. Inegavelmente. E também prega um modelo de destruição para a reconstrução. Sim. Quando a gente olha isso, na procura de explicações... É a versão americana do Dugin, né? É isso. É a versão americana. A Heritage Foundation também, o tal do Projeto 25. Sim, e tem outros malucos por aí. Eu não sei se são malucos, enfim, talvez sejamos nós. Mas acho que não. De qualquer forma, uma das explicações talvez seja essa, professor. Eles estão querendo fazer terra arrasada do planeta? Olha, a terra arrasada do planeta é uma situação curiosa. Né? Porque você olha para o ministério, é um ministério de acólitos. Né? Você olha para a definição dele do primeiro mandato e do segundo mandato, a definição dele do primeiro mandato é que ele estava preso. Que ele não podia fazer o que ele queria, que agora ele se considera livre para fazer o que ele quer. Eu penso duas realidades. Não perca o fio. Ele rompeu com o Joe Bolton, como se o Joe Bolton fosse uma flor do Mike Pompeo. Você lembra do Mike Pompeo? Mike Pompeo era o sucessor, era a figura... Não, e como se fossem progressistas. Como se fossem progressistas. Exato, com o John Bolton, como se fossem progressistas. E antes com aquele governador de Nova Jersey, o fortinho lá. O próprio Ron DeSantis. Ele colocou... Não eram reacionários o suficiente. No suficiente. Quando você olha para a figura do Trump e para essa composição, a gente tem que observar que o Trump, ele carrega, né, todos esses efeitos, e eu penso no seguinte: um tal freio. Qualquer um de nós, né? Se a gente chamar aqui o Sigmundo, né? O Sigmundo vai dizer que qualquer um de nós tem. O Sigmundo Freud. É o próprio, né? Então, se chamar aqui o Sigmundo, qualquer um de nós tem. Ali tem um problema de alter ego, né? É um problema de alter ego, eu fiquei quieto, né? É um problema de alter ego. Qual é o dele? Os fatos... Ele é o Pink ou é o cérebro? Reinaldo, os fatos estão a provar que ele tem um freio. Qual foi o freio? Esse é o ponto que nos interessa. Sim. Porque, para ser justo, vamos dar nome aos bois, quem escancarou esse fato foi, dentro dos grandes analistas, quem escancarou esse fato foi o Mohamed El-Erian. E que era o grande conselheiro da PINCO. Quando a gente fala PINCO, nós estamos falando de 10 ou 12 trilhões de dólares de fundo de investimento. Ele era o conselheiro e ele está agora na Allianz, né? Mudou de continente, vamos dizer dessa forma, né? O que é que ele disse? Quem segura o Trump não é o judiciário. Os fatos estão a provar. Porque ele chegou no poder... Prendeu uma juíza. Não. É mais grave o seguinte. Os juízes norte-americanos tinham todos os motivos para dizer: o senhor não pode ser candidato. Não o fizeram. É verdade. Porque temeram a reação popular. Não o fizeram. Então o judiciário não é o problema, a universidade não será o problema, o Congresso não será o problema, porque tem uma parcela considerável de democratas que no vamos ver, vocês devem lembrar das expressões, né? São muitas daquelas expressões dos democratas azuis e tudo mais. Né? Então ele tem controle no Congresso, ele não tem só 5 votos a mais na Câmara, tanto que, se assim fosse, ele não teria aprovado todo o ministério do jeito que aprovou. Sim. Né? Onde é que está o freio? No mundo corporativo. Tá mais que no mundo corporativo. Está nas mesas efetivas, que foi o que o El-Erian disse. Quando o mercado real
O mercado real é aquele que você não senta na mesa se você não tiver pelo menos 2 dígitos em bi de dólar de fortuna pessoal, não é o teu negócio, não. Você não senta naquela mesa. É o Bohemian Groove. É, exatamente. Então, esse pessoal deu um aviso para o Trump, e o aviso foi dado no dia 11 de abril. Para. Sim. Não pode ser. E o que é que eles fizeram? A mesma coisa que foi feita com a Liz Truss. Lembram da Liz Truss? Aquela que foi a breve, 45 dias. Vocês lembram da brincadeira da Economist? Foi fantástica a brincadeira da Economist. A brincadeira da Economist foi a seguinte: ela colocou uma alface e um retrato da Liz Truss. Ex-primeira-ministra do Reino Unido. Isso, ex-primeira-ministra, sucessora do Boris Johnson. E ela... Uma pessoa, ela se imaginava a reencarnação da Margaret Thatcher e queria quebrar a Inglaterra. Isso. O banco falou, mesma coisa que o Trump. O banco falou, vai. Chegou uma hora, os bancos começaram a inundar o mercado de títulos do governo inglês. Isso. Vamos ver o que aconteceu nos Estados Unidos entre o dia 11 e o dia 13 de abril. Inundaram. O juro dos bonds de 10 anos saltaram 15% em 3 dias. De 3,9% para 4,5%. O mercado pôs a mão na cabeça e o mercado avisou. Se você continuar, nós continuamos brincando. Então, portanto, o cerco será bastante duro. Né? E, de alguma forma, esse cerco duro será um cerco perigoso. E Trump entendeu o recado. Veio às 10, veio os 10%. O Trump entendeu o recado de que 70 países. Sim. Brincou com as palavras. Recuou e brincou com as palavras. 70 países estão sentados para negociar comigo. Mentira descarada. Exatamente. O Financial Times, se alguém achar que o Financial Times é um jornal de esquerda, aí eu cheio de comunistas. Cheio de comunistas, desisto. Né? O Financial Times fez uma matéria maravilhosa mostrando que não era nada daquilo. Que apenas 2 estados tinham efetivamente enfrentado e avisado a OMC que tinham enfrentado os Estados Unidos, China e Canadá. Sim. 10 outros estados tinham aberto negociações. 15 deles tinham dito não dá nesses termos e parou por aí. Ou seja, ninguém aceitou a negociação do Trump. Sim. Foi neste contexto que a gente tem que olhar qual é a situação efetiva de Trump. O Elian é importante por ele ter dito o real. Ele só tem medo do mercado. E de um mercado de bilhões. É neste mercado de bilhões que a gente tem que entender a crise. Porque algumas pessoas estão acostumadas a me dizerem, olha, não te acalma, porque esse é o jeito dele negociar. Ele está comprando mais um... por causa daquele livro que ele escreveu, que eu sempre tive dificuldade. É o jeito dele negociar, ele encosta na parede. Desculpa, não é. Não, isso é besteira. Não é. Né? Eu tenho uma sensação, né, de que nós estamos lidando com alguém que está imaginando que está se divertindo, o indivíduo na história. E isso tem peso no sentido da escolha do ministério, de acólitos. Se você me disser, bom, não existe a ação isolada, a quem Trump representa, concorda comigo? Você vai ver um a um dos setores pondo a mão na cabeça. Porque houve um artigo maravilhoso do Alan Bate no Financial Times também, em que ele descrevia com detalhes como que a indústria petrolífera, na cabeça dele, iria sustentar o plano. Ou seja, nós vamos derrubar o preço do petróleo, o que vai entrar vai equilibrar. Não foi nada disso que aconteceu. Nada. A indústria petrolífera está com a mão na cabeça. As Big Techs estão com a mão na cabeça. Os projetos efetivos de insumo estão com a mão na cabeça. Vocês vão brincar com as palavras? Eu acho que o Goldman Sachs erra pouco, né? Eu aprendi ao longo dos anos. Né? Ele avisou. E o pessoal da economia do Goldman Sachs avisou. Sim. Feito desse jeito, as tarifas e os bloqueios, mesmo com o 10%, porque quando a gente pensar nos 10% como uma medida boa,
tem que lembrar que era 1,5, 2, Sim. dependendo do setor. Ele saltou de um dia para 10 outro. só é bom se comparado com a maluquice absoluta. Mas quando você compara com o que tem... Com o 2,5, tinha. que é a média... Sim. Deixa eu dizer uma coisa, porque quando a gente olha para os 10% e acha uma maravilha, pensa que a tarifa básica do Mercosul é 11,8. E o mundo inteiro reclama que nós somos ultraprotecionistas. Com razão até. Mas quando você olha para isso, como é que ele salta de 2 para 10 e nós achamos isso um lenitivo? Tá bom. Não tem nada de lenitivo. Não tem nada de brandura. Quando você olha para esse perfil, para esse salto, a Goldman Sachs diz o seguinte: olha, em até 2 anos, pode ser que essas tarifas rendam 100 mil empregos. Goldman Sachs. Porém, no mesmo tempo, 500 mil empregos aqui dentro serão perdidos. Porque os insumos que entram serão caros. 60% de qualquer carro americano não é feito nos Estados Unidos. Quando você olha para esse quadro, você tem que entender uma realidade absolutamente dramática. Está dando errado. Essa lógica de você deter o comércio e imaginar uma visão mercantilista de realidade. Quando a gente fala de mercantilismo, desculpe, né? Meus alunos tivessem aqui, leva ele. Mas é mercantilismo. É pré-Adam Smith. Pré-Adam Smith. Agora, professor, lembrando aqui uma expressão Zé Arthur Gianotti, né? Todos temos uma certa herança marxista, né? Sim. E, portanto, a gente olha para as coisas e a gente sempre procura, assim, quem esse sujeito representa? Que remete um pouco à sua questão, que eu acho que até agora, assim, a gente não tem... Mas quem ele representa? O senhor tem alguma hipótese, assim? Eu gostei da sua observação. Obrigado, sobre professor. A cultura woke, sobre o que é que ele... Se o senhor puder me dar pelo menos 9,5... Eu gostei da sua expressão. Que é o maior trauma da minha vida. O Bose me deu 9,5 uma vez e não me deu 10. Eu passei a vida inteira reclamando desse meio ponto. Isso aí. Não faça isso, professor. Eu fui reprovado... Quando tiver que dê 10, não dê 9,5. Não. Eu fui reprovado pelo Janine. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprovo meus alunos pela cara. Isso, pronto. Pela cara. Eu olho para ele e falo assim: você não entendeu nada, né? Eu vou fazer cara de inteligente. O professor está brincando. Mas olha, o professor está brincando, pelo amor de Deus. Não, que hoje precisa tomar Não me levem a sério. Precisa tomar cuidado com ironia. Hoje foi lá e disse que aprova pela cara. Aí já vai ter uma ação contra os... ali tem uma ação, uma coisa. É só uma brincadeira. Até por isso o professor daria 10 para nós dois, assim, com méritos. Com méritos. Mas vamos lá, professor, representa. O que ele representa, né? Então nós temos uma cultura woke que eu acho que tem sentido. Nós estamos esquecendo um dado concreto sobre Trump. Ele é um comunicador que talvez fizesse o Hitchcock olhar para ele e falar: pô, esse cara é bom de bola. Né? Então, porque ele é um comunicador eficiente. Ele olhou para os Estados Unidos como os Estados Unidos são, ou como eles estão. É isso mesmo. Aquela ideia do sonho americano, você concentrou renda. O emprego industrial que ele promete devolver não é do coitado que não fez escola, que não fez universidade. Da Ferrugem lá de Dave Vance. Para o pai dele. Lembra do tempo que teu pai tinha emprego? Que comprava ação da GM para você fazer universidade? Eu vou devolver esse tempo para você. Todos nós sabemos que é mentira. Então, não é possível devolver esse emprego. Qual é os Estados Unidos real que o Trump conversa? Meu caro, a cachola de vez em quando não funciona, eu não vou lembrar a fonte, mas ela é poderosa. 18% de crescimento daqueles que vivem em truck nos Estados Unidos. É isso. Sabe quem é o filme que Reinaldo, se você gosta de cinema, eu também gosto. Sabe qual é o filme que realmente representa os Estados Unidos de hoje? Que é o produto exato da crise de 2008, que é uma crise resolvida. Olivier Blanchard diz, para quem quiser ler, a crise de 2008, nós temos uma insuficiência teórica para resolver. Keynes não resolve e Hayek também não.
Então não temos uma insuficiência teórica para resolver Keynes. Tá? Só para pontuar para o nosso espectador, que o professor está falando das pessoas que perderam a casa e foram morar no trailer. Isso. Perderam a casa porque Perderam por várias no razões. subprime 2008. Perderam Não conseguiram pagar a hipoteca e foram morar num trailer. 18%. Classe média num dia, no outro dia não tem onde morar. 18% de crescimento nos que moram. Olha São Francisco. Olha o que está acontecendo com São Francisco. Sim. Olha o que está. Olha, você fala assim, o fentanil está subindo nos Estados Unidos. Por que o fentanil está subindo? Porque eles de repente resolveram deixar de tomar uísque? O que aconteceu? Se for para filme por filme, eu acho que o filme que traduz isso tudo é Nomadland. Sim, sensacional. Espetacular, genial filme. Porque o dinheiro desaparece. Eles, aqueles truques todos, não tem dólar. Eles trocam coisa, é escambo. Como chama aquela atriz maravilhosa que eu adoro? Frances McCormick. Ela é espetacular. É ela. Né? Que é a cara dos Estados Unidos de hoje. Sim. O sonho americano se transformou no pesadelo. O professor está falando de um filme que trata de gente que fica literalmente à margem. E andando de um lugar para o outro. E andando de um lugar para o outro, à margem do capitalismo. Mas eles são miseráveis, desses andrajosos que nós vemos aqui no Brasil? Não. Não é isso. Eles já tiveram alguma coisa. Eles já tiveram alguma coisa. Eles já tiveram alguma coisa. Ele lida esse filme é genial, com esse homem que vê assustado. Nota 10 para ele. Vê assustado. Vamos dar 10 para o professor? Ele vê assustado, porque a pergunta de vocês é excelente, porque o que o Trump representa? Isso. Né? Ele é um vendedor de imobiliário eficiente, fez uma fortuna de 2 bi em dólar com terreno. Cercou-se de pessoas que sabem fazer isso. Né?